Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Preparados aí para o último dia de aula da semana? Ok, acredito que todos estejam aí no seu ambiente de estudo. Hoje nós teremos aula de ciências e também é dia de redação, ok? Antes de darmos aí início às nossas atividades, façam um registro aí no caderno de vocês, o cabeçalho, tá bom? Coloquem lá Mauá, dia 26 de junho de 2020, Colégio Rei, professora Daiane, aula de hoje que é aula de ciências, tá bom? Bom, agora a Pro vai fazer aí a leitura, né, da fábula. A fábula de hoje que a Pro separou para vocês é A Lebre e a Tartaruga, tá bom? Então eu vou fazer a leitura do texto. Vocês prestem bastante atenção porque a redação de hoje tem a ver com este texto, tá bom? Então vamos lá. A Lebre e a Tartaruga. Certo dia, a lebre, que era muito convencida, desafiou a tartaruga para uma corrida, argumentando que ela era mais rápida e que a tartaruga nunca venceria. A tartaruga começou a treinar enquanto a lebre não fazia nada. Chegou o dia da corrida. A lebre e a tartaruga colocaram-se nos seus lugares e, após o sinal, partiram. A tartaruga estava a correr o mais rápido que conseguia, mas rapidamente foi ultrapassada pela lebre, que, percebendo já estar a uma longa distância da sua concorrente, deitou-se e dormiu. Enquanto a lebre dormia, não se dava conta que a tartaruga ia se aproximando mais rapidamente da linha de chegada. Quando acordou, a lebre, horrorizada, viu que a tartaruga estava muito perto da linha de chegada. Assim, a lebre começou a correr o mais depressa que pôde, tentando a todo custo ultrapassar a tartaruga, mas não conseguiu. Moral da história: devagar se vai ao longe. E aí, turminha, gostaram da fábula de hoje? A Lebre e a Tartaruga? Iremos compartilhar aí a leitura dessa fábula na nossa aula online, tá bom? E aí, o que vocês irão fazer? Chegou a hora da redação, prestem bastante atenção. Agora que vocês conhecem, né, a fábula A Lebre e a Tartaruga, vocês irão escrever o final dessa história. Então, já temos aí a história, a Pro vai colocar lá na plataforma, vai deixar lá disponível para vocês verem, né, a imagem aí da fábula, A Lebre e a Tartaruga. E aí vai ter disponível para vocês também uma atividade onde pede para que vocês escrevam o final da história. Lembrando que a redação, tudo que a Pro pedir para vocês fazerem de texto, é no caderno de vocês separado lá, o caderno de redação, ok? Então, não vai precisar vocês imprimirem nada, vocês apenas irão escrever lá no caderno de redação, colocar a data bonitinha, né, de hoje, e aí vocês irão fazer o quê? Escrever o nome da fábula, vocês iriam escrever fábula, aí vai colocar o título, né, A Lebre e a Tartaruga, aí vocês irão escrever final da história, e aí vocês irão, como que seria o final da história dessa fábula para vocês? Cada um vai criar aí o final da história, ok? Lembrando que não é para finalizar aí o texto com apenas 3 linhas, tá bom? No mínimo aí, vocês terão que fazer 7 linhas, no mínimo, ok? Mas quem conseguir fazer mais, melhor ainda. A Pro vai colocar disponível também lá na plataforma algumas dicas, né? De começo, meio e fim. Lembra que a Pro sempre falava para vocês antes de realizar uma redação, a Pro colocava lá na lousa, colava, né? Algumas dicas de como vocês devem começar, né? De como que tem que ter lá, como que tem que ser o meio, né? De uma história e para finalizar também, ok? Eu acredito que vai ajudar vocês aí a fazer as redações. Mas o que a Pro pediu na data de hoje é um pouquinho diferente. Vocês terão que fazer somente o final, porque a história, o começo e o meio já temos, ok? Vocês irão criar aí
um final para essa fábula, ok? Lembrando que é no mínimo 7 linhas. Eu quero ver vocês escreverem, usando a imaginação de vocês, para fazer um final bem legal. E aí nós iremos compartilhar na nossa aula online, tá bom? Então, vamos agora iniciar as nossas atividades, né, de ciências. Vamos fazer aí um pequeno resumo do que nós já trabalhamos, né, com conteúdo aí, com a matéria de ciências. Então, vocês irão pegar aí o livro de vocês, Ciências, irão acompanhar aí. Vamos fazer aí uma revisãozinha do que a Pro já passou para vocês. O que nós falamos aí em ciências, né? Falamos a respeito do planeta Terra, né? Como é a Terra. Lembra que a Pro falou que a Terra é redonda, né? E que foi descoberto aí graças aos avanços tecnológicos. Lembra que a Pro falou? E aí descobriu-se, né, que a Terra, na verdade, ela é esférica, como uma bola, ou seja, ela é arredondada, ok? Antigamente, a gente achava que ela era plana, né, que ela fosse plana, acreditavam-se que ela fosse plana. Mas aí, depois dos estudos, dos avanços tecnológicos, descobriram, né, que a Terra, na verdade, ela é esférica, ok? Então, falamos aí um pouquinho sobre a Terra, falamos da luz e calor, da água, do solo, do ar. Lembra que nós falamos aí da importância de cada um deles nas nossas vidas? Falamos também a respeito das formas de representação da Terra. Vocês lembram que temos o globo terrestre, temos o mapa mundi. Deixa eu ver aqui. Falamos também o céu de dia e à noite. Vocês fizeram também atividades falando a respeito desse tema. A Pro pediu para que vocês confeccionassem, né, um telescópio. A Pro viu de alguns alunos, achei bem legal, muito bacana. A Pro fica muito contente aí quando vocês realizam as atividades, tá bom? Então foi isso. Falamos também a respeito dos ambientes da Terra, né? Das características dos ambientes, das florestas, campos, savanas, tundras, desertos, mares e oceanos, rios e lagos. Falamos aí da importância, né, da mata ciliar. E aí finalizamos todo o conteúdo aí de ciências, né, do livro do volume 2. Então, a partir de hoje, as nossas aulas de ciências vai ser somente atividades, né? A Pro já passou. Então, todas as atividades que a Pro passar para vocês será relacionada a tudo que nós já estudamos, ok? Agora a Pro vai explicar para vocês, passo a passo, as atividades que a Pro vai deixou disponível lá na plataforma para vocês. Lembrando que vocês não precisam, né, copiar os textos. Vocês irão registrar no caderno de vocês somente as respostas, tá bom? Lembrando que quem quiser imprimir em casa, quem tiver impressora em casa, podem fazer a impressão das atividades e colar no caderno. Quem não tem, registra no caderno apenas as respostas, né? Vocês vão colocar primeiro vocês colocam o tema, né? Por exemplo, a primeira atividade, nós iremos falar sobre o ar, água e solo. Então, vocês vão colocar lá, escrever lá no caderno de vocês, ar, água e solo. Aí, atividade número 1, aí vocês, quem quiser escrever, né, o que tá pedindo, escrever e colocar as respostas, legal. Quem quiser colocar somente as respostas, não tem problema, mas coloca o número e coloca a atividade número 1 para me saber, para vocês, até mesmo para vocês conseguir identificar e o caderno ficar mais organizado, tá bom? Então vamos para a primeira atividade, onde nós iremos falar aí sobre o ar, água e solo. O nosso planeta, apesar de ser chamado Terra, é formado de 3 grandes componentes indispensáveis à sobrevivência de todos os seres vivos: a água, o ar e o solo. Cada um desses componentes possui características próprias e ambientes bem distintos entre si, que se tornam importantes reservatórios necessários à vida.
a inter-relação entre o solo, a água e o ar é grande, de modo que quando algo acontece com um deles, acaba afetando o outro, ok? Então esse texto ele está falando aí da importância, né, do ar, da água e do solo, ok? E que um aí necessita do outro, né? Eles têm uma inter-relação entre si. Agora nós vamos fazer a atividade. Lembrando que lá no nosso livro do volume 2, estudamos sobre ar, água e solo. Quem quiser, para realizar essas atividades, quem quiser dar uma olhadinha também, lá no livro vocês irão encontrar também falando a respeito desses 3 componentes, ok? Aí temos a atividade número 1. Faça uma pesquisa sobre a importância da água, do solo e do ar em nossa vida e anote no seu respectivo quadro, né? Então, na atividade temos quadros, vocês poderão fazer os quadros aí no caderno de vocês ou somente responder nas linhas. Aí vocês irão colocar água é importante por quê? Aí vocês irão escrever na frente o porquê que a água é importante. Ar é importante por quê? Irão escrever também o porquê que o ar é importante. E o último aí da atividade número 1, solo. É importante por quê? Ok? Então, vocês, na atividade número 1, vocês terão que escrever aí a importância desses 3 componentes. Água, ar e solo. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, a Pro vai tirar as dúvidas de vocês lá na nossa aula online, tá bom? Então, fizemos aí a primeira atividade, onde falamos sobre o ar, água e solo. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre os astros, né? O brilho no céu. Então, a Pro vai ler aí um pequeno texto e tem algumas questões que vocês terão que responder. Por isso, prestem bastante atenção. A Pro vai deixar a imagem disponível lá na plataforma. Quem tiver dúvida na hora de responder essas questões, é só clicar lá na imagem e ler novamente aí o texto que a Pro vai compartilhar com vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Astros, o brilho no céu. A Terra, o Sol e a Lua são astros que se movimentam no espaço. Da superfície da Terra, podemos ver parte do espaço. Nós conhecemos essa parte com o nome de céu. Os astros e o espaço onde eles estão tornam o universo. Durante o dia, vemos o Sol, que é a estrela mais próxima da Terra. Fonte, né? Luz e de calor. À noite, podemos ver outros astros, como as estrelas e a Lua, por exemplo. É comum as pessoas pensarem que a Lua sempre será vista somente à noite. Muitas vezes podemos vê-la também durante o dia. Também há noites em que não conseguimos observar a Lua. A Terra não está sozinha no universo. De qualquer lugar da superfície terrestre, numa noite sem nuvens, é possível ver uma intimidade, né, de pontos brilhantes no céu. Esses pontos brilhantes são chamados de astros e podem ser classificados em luminosos ou iluminados. Os astros luminosos são os astros que possuem luz própria. Esses astros são chamados de estrelas. Os astros iluminados são aqueles que não possuem luz própria. Elas são iluminados pelo Sol, ok? Os principais astros iluminados são os planetas e os satélites. Alguns são vistos a olho nu, outros, por serem menores ou por estarem muito distantes, né, da Terra, só podem ser observados com o auxílio de um aparelho chamado telescópio, que é aquele lá que a Pro pediu para vocês confeccionarem. A ciência estuda os astros, de que eles são feitos, seus movimentos e sua posição no espaço é chamada astronomia. Os astrônomos são os cientistas que se dedicam
a astronomia, ok? Então, finalizei aí a leitura do texto, astros, o brilho no céu. Agora, com atenção, vocês irão responder essas perguntas, a, B, C, D, E e F. Lembrando que vai estar disponível lá na plataforma para que vocês leiam e façam o registro das respostas no caderno de vocês, ok? Então, essa é a atividade número 2. Então, vocês irão colocar lá, atividade número 2, vão escrever astros, o brilho no céu. Aí vai colocar letra A, temos aí uma pergunta. Quais são os astros que podemos ver durante o dia? E no período da noite? Quem prestou atenção lá na leitura, né, do texto, já vai saber responder. B, todas as noites é possível ver a lua? Podemos ver a lua durante o dia? Então, na B são 2 perguntas, ok? C, o que são astros luminosos? D, o que são astros iluminados? Temos os astros luminosos e os astros iluminados, que são diferentes, ok? Vocês irão aí ver o que são cada um deles. O que é um telescópio? Isso tá fácil, né? Que a Pro pediu até para que vocês confeccionassem um. E a última, que é a letra F, como é o nome do cientista que estuda os astros? Tá lá no finalzinho do texto, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, se vocês não lembrarem como responder essas perguntas, é só ler novamente o texto, ok? Então, essa atividade aqui, atividade 2, vai estar disponível para você, ok? Vai estar disponível para vocês lá na plataforma, tá bom? Então, vamos agora para a atividade número 3. E aí será a nossa última atividade do dia, tá bom? Então, vamos lá. Completando. Complete as frases com as palavras do quadro. Dica: uma mesma palavra pode aparecer várias vezes nas frases, tá bom? É uma dica aí. Então, essa atividade também vai estar disponível lá na plataforma. Vocês irão observar e irão completar aí esse texto de acordo com essas palavras que estão aqui neste quadro, ok? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem um quadro aí que tem várias palavras. Vocês terão que completar aí esse texto. Então, na hora que vocês forem registrar no caderno, vocês já vão iniciando o texto, né? Lembrando que tem que colocar lá atividade número 3. Aí vocês irão colocar aqui, irão escrever, complete as frases com as palavras do quadro. Aí se vocês quiserem copiar as palavras também em cima lá no caderno de vocês, e aí depois vocês já vão escrever no texto, já incluindo aí as palavras que estão faltando no texto, completar com as palavras do quadro, ok? Então vai ter lá na atividade número 3. Olhando para aí vocês irão completar. À noite podemos ver a completa. E muitos pontos brilhantes, que são aí continua no texto, aí vocês irão completar, assistentes que formam aí vocês irão completar, que tem luz própria, né? São então tem vários, cada linha dessa daqui representa aí uma palavra que vocês terão que completar, ok? Então, vocês irão completar aí todo esse texto e depois nós iremos compartilhar lá na nossa aula online. Então, quais são as atividades do dia? Vamos lá, relembrar. Primeiro, a Pro fez a leitura do texto, A Lebre e a Tartaruga, onde vocês prestaram atenção. A Pro vai deixar disponível lá o texto dessa fábula. Por quê? Vocês irão fazer o final aí, irão usar a imaginação de vocês, irão finalizar essa fábula. Cada um, né, vai finalizar aí de acordo com o texto, irão ler novamente a fábula e cada um vai fazer aí o final da sua história, certo? Terminou? Pro, já fiz a fábula, agora vão para as atividades. Lembrando que a fábula é no caderno de redação, certo? Então, caderno de redação, vou registrar o final da fábula A Lebre e a Tartaruga.
atividade. Aí já no caderno de vocês irão registrar aí a atividade número 1, onde falamos sobre ar, água e solo. Vocês terão aí que estar escrevendo qual a importância desses 3 componentes: água, ar e solo. Tudo registrado no caderno, tá bom? Não precisa ir buscar impressão lá na escola, somente a partir da semana que vem, que a Pro vai deixar disponível lá para vocês, já praticamente para o mês inteiro, tá bom? A Pro já tá separando umas atividades e vai deixar vocês irão buscar apenas uma vez na escola, tudo bem? Aí, a segunda atividade que vocês terão que fazer, né, no caderno aí de lição, estamos falando sobre astros, o brilho do céu, a Pro fez a leitura, vocês terão que responder as questões A, B, C, D, E e F, ok? Terminou de responder aí essas questões no caderno, vocês irão para a última atividade do dia, onde vocês terão que completar, né, esse texto de acordo com as palavras que estão no quadro, tudo bem? Finalizamos a nossa aula de hoje. Então, vocês irão aí registrar direitinho no caderno de vocês, lembrando que todas as atividades que vocês estão fazendo, a Pro está pedindo para que vocês, né, mostrem na aula online para me contar como participação. Temos as atividades que está valendo, né, ponto, e temos aí essas atividades que são registradas no caderno, onde vocês terão que, onde valerão aí como participação, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana. Um final de semana bem alegre com a família, tá bom? Aproveitem bastante esse momento aí que vocês estão juntos, né? Com a família. E aí, que vocês possam realizar aí coisas diferentes, né? Diferenciadas. Não deixe de fazer a receita junina, tá bom? Envie para o WhatsApp da escola ou para a plataforma. Porque está valendo nota, é o nosso trabalho do segundo bimestre, ok, turminha? Então, um grande beijo, tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira, tá? Um beijo, meus amores!